Paz do Senhor, gente, estamos começando mais um Base Bíblica Podcast e continuando o nosso episódio de O Reino de Ponta Cabeça. Quero agradecer a todos que estão chegando para participar aqui com a gente, né, todos que já estão aqui com a gente, que Deus abençoe a sua vida, né, e que você venha chamar mais pessoas para estar aqui participando do nosso Base Bíblica Podcast. Compartilhe esse link aí com pessoas que você conhece aí do seu WhatsApp, do seu Facebook, para que essas pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus. E também deixe o seu like, né? Não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, né? E se você está participando pela primeira vez ou já participou várias vezes e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado, né, que toda terça-feira, às 20h20, nós temos o Base Bíblica Podcast. E continuando sobre o Reino de Ponta Cabeça, a gente falando ali sobre o jubileu, né, a questão do jubileu, escrito no Antigo Testamento, mas que Jesus, né, veio instituindo também o jubileu na vida de cada um de nós, né, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo milagres, né? Deus, ele tem sempre o melhor para nossas vidas. E hoje, né, vamos para mais um capítulo do nosso Base Bíblica Podcast. E, como sempre, o pastor Almir vai estar trazendo a nossa introdução. Pastor Almir. Tudo bem, é um prazer nós estarmos conversando, dando continuidade na página 144 do livro O Reino de Ponta Cabeça. Hoje a gente vai conversar sobre 5 perigos de riquezas que podem minar nossa fidelidade com Deus. Então, a primeira nós vemos em Lucas, capítulo 8, versículo 14, que a semente do evangelho ela cai entre os espinhos e sufocam com os cuidados e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, o que nós vamos ver agora, quais são esses cuidados e os deleites da vida. Nós podemos aí considerar alguns. Por exemplo, nós vemos na palavra de Deus, em Jó, que os filhos de Jó realizavam os seus banquetes com bebidas fortes. Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer com bebidas alcoólicas e imoralidade, né? Então, esse é um dos deleites da vida. O segundo, algo que a gente considera normal e comum, que é fazer passeios, passear, até mesmo com a família, ou um passatempo. Independente daquilo que nós vamos fazer ou nós vamos realizar, isso pode fazer com que a gente fique longe da presença de Deus. Então, com todas essas coisas, nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado em não desprezar a família, mas também tomar cuidado no sentido de termos o desejo de aprender a respeito das coisas de Deus, porque Deus nos ensina na sua palavra que nós temos que ter esse desejo no nosso coração, na nossa vida. E o que nós podemos fazer, né, para contribuir, para não ter esse deleite, né, que traz, de uma certa forma, acaba trazendo ansiedade para o nosso coração, para as nossas vidas. E trazendo ansiedade, traz estresse, e para alguns até traz depressão. E às vezes a depressão chega no coração e na vida das pessoas e elas nem percebem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas coisas. Por exemplo, para não trazer um estresse, nem uma ansiedade, nem princípio de depressão. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos realizar é organizar a nossa vida e fazer o básico. Qual seria o básico para você? O básico é dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios,
fazer aquilo que você gosta, aquilo que você deseja. Por exemplo, eu gosto de estudar a palavra de Deus, fazer pesquisas e estudos a respeito de determinados temas da palavra de Deus. Outros gostam de outras coisas, outros gostam de ler livros, outros gostam de fazer outros entretenimento. Então a gente tem que saber equilibrar todas essas coisas, porque recentemente nós vimos que também, como uma pessoa sábia, a gente tem que saber administrar o nosso tempo. E outra coisa, nós podemos ter solitude, né? Fazer uma reflexão sobre a vida. E sempre quando a gente faz uma reflexão, isso nos ajuda, né, a crescer como ser humano e a crescer como cristão. Porque às vezes a gente que diz que é cristão, eu digo que diz porque muitos de nós dizemos que somos cristãos, né? E a gente diz que é cristão e a gente quer crescer como cristão, mas às vezes deixa de crescer como ser humano. Então a gente tem que crescer nas duas plataformas. Se a gente crescer nas duas plataformas, a gente encontra aí um equilíbrio que a gente pode dizer que, de certa forma, a gente alcançou, pela misericórdia de Deus, a maturidade. E, pastora Fernanda, eu gostaria de perguntar, né, o que mais a gente pode colocar como deleites da vida, ou cuidados com os deleites da vida, que é o primeiro perigo de riqueza que pode minar nossa fidelidade com Deus. Outra coisa que eu esqueci que a gente pode colocar é a gente trabalhar, né? Fazendo hora extra, querendo sempre poder dar o melhor para a nossa casa, para a nossa família, e dessa forma, de uma certa forma, acabar ficando longe de Deus. Então, o que mais a gente pode colocar como cuidados e deleites dessa vida? O senhor já tirou até a palavra da minha boca. Uma das coisas que eu ia colocar era isso mesmo, né? O trabalho, né? O excesso do trabalho pode nos prejudicar em todas as áreas, né? Não só no nosso relacionamento com Deus, mas, né, na nossa saúde, né? No nosso convívio com a família. E eu creio que, né, o senhor colocou aí, né, que é importante para a gente saber alinhar, né, a vida espiritual com a vida física, natural, né? E a gente esquece um pouco, né? Ou a gente se torna espiritual demais, ou a gente se torna carnal demais, né? E se esquece de alinhar algumas coisas. Então, por isso que Jesus veio trazer o reino, né? O reino dos céus é isso, né? O reino de Deus não é algo que está por vir somente, mas já está entre nós, né? Então, Deus já está presente entre nós. E o descanso eu vejo como essa necessidade, né, do ser humano, né? Porque o senhor falou aí de algumas coisas levar as pessoas à depressão, à ansiedade, e hoje em dia as pessoas têm muita atividade, como a gente até falou, a questão de administrar o tempo na semana passada, e elas têm tanta atividade que elas se esquecem do descanso, né? De descansar, de ter um momento, né? Parar um momento, né? Como o senhor mesmo falou, de refletir, descansar um pouco. E descansar não é só ficar dormindo, deitado, porque às vezes a gente entende que descansar é só isso. Não, mas é você, sim, passear, você fazer alguma coisa diferente da sua rotina, do seu dia a dia. E é necessário esse descanso para a gente poder apreciar melhor o dia, né? E poder usufruir melhor o dia e até mesmo poder refletir no que Deus está falando conosco. Porque muitas vezes no nosso ativismo, pastor Almi, na nossa atividade, naquela rotina de atividade frequente ou frenética, Deus não consegue falar aos nossos corações, porque a gente está tão envolvido naquilo que a gente não permite.
E é necessário, às vezes, Deus nos parar, né? Então, quando chega um momento que Deus precisa, às vezes, parar a gente para a gente poder entender o que Ele está falando, né? Entender o que Ele está ministrando em nosso coração. Então, eu creio que o descanso é necessário para isso. É o momento que a gente para. É o momento que a gente sai daquele frenesi, daquela rotina acelerada, aquele ativismo acelerado, e a gente para contemplar, né? Descansar é contemplar a grandeza de Deus, é contemplar as maravilhas de Deus, é você estar percebendo, né, o que Deus está fazendo, né? Porque a gente entra nesse ativismo, a gente não consegue perceber, né, o que Deus está como Deus está se movendo, como Deus está realizando, e é necessário esse tempo de reflexão, de parar e poder contemplar, né, as obras de Deus. É necessário a gente parar. A gente não tem. A gente falou aqui de semana passada de administrar esse tempo, e a gente não está tendo tempo, às vezes, nem de contemplar, né, o sol, o céu. A gente não tem mais tempo para isso. Né? A gente não para olhar, nossa, que céu lindo, nossa, que paisagem linda, né? Nossa, que dia lindo. Não, a gente não para ver isso, porque a gente está tão corrido que a gente nem vê o dia. E de repente o dia passou e a gente fala, nossa, eu não fiz nada, né? E não é questão que a gente não fez nada, é a questão que a gente fez muita coisa, muita coisa, e essas coisas não levaram a nada, né? Então é necessário ter esse tempo, ter esse momento para o descanso e para reflexão e para contemplação também. Pastora Fernanda, na correria do dia a dia, a gente tem dificuldade de administrar o nosso tempo, e em contrapartida, a gente sempre quer ouvir algo da parte de Deus, mas a gente não tem aquele tempo de esperar em Deus falar conosco. Por exemplo, hoje nós não estamos falando sobre oração, mas na maioria das vezes a gente ora, faz um monólogo com Deus e não ouve aquilo que Deus tem para falar com o nosso coração, com a nossa vida. Como hoje está falando relacionado das riquezas, né, que podem fazer com que a gente que nos separe de Deus, ou a prosperidade, né, ou a busca, né? A busca desse equilíbrio para manter a nossa família relacionado ao trabalho, na maioria das vezes, nos tira, né, o foco de buscarmos ouvirmos a voz de Deus. E às vezes falta uma direção da parte de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, que vai fazer com que, quem sabe aí Deus quer abençoar as nossas vidas, mas Deus não consegue abençoar, porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus e ir na direção que Deus deseja que nós possamos ir. Exato. O senhor falou aí, né, as riquezas, a prosperidade pode nos tirar da presença de Deus, né? E pode sim, né? Tanto que a palavra de Deus já diz, né, que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, né? Mas nada é impossível para Deus, né? Para o homem pode ser impossível, né? Mas para Deus não tem nada que seja impossível, né? Mas as riquezas podem nos afastar de Deus, mas eu vejo assim, pastor Almir, que tem muita gente que às vezes nem é rico, mas fica na busca pela riqueza, né? Por isso que eu falei, a busca, né? A busca por esse desejo de ter uma vida abastada, de ter uma vida financeiramente bem, né? Pode nos tirar da presença de Deus também, né? Pode nos tirar do foco, porque tem pessoas ricas que conseguem ter uma vida com Deus, e tem pessoas que nem são ricas assim, nem tem dinheiro, ou senão não tem uma vida financeira boa, né? Mas não consegue estar perto de Deus, né? Porque elas ficam o foco delas é o dinheiro, o foco delas é a riqueza. Na verdade, o Deus dela é a riqueza, né? É o dinheiro.
E isso faz com que ela deixe de buscar a verdade, que é o próprio Deus, deixe de ter o coração ligado em Deus, porque ela está numa busca por aquilo que ela deseja, tão somente, e ela busca, 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 e não consegue nada, porque o coração dela está ali, né? Eu tinha um colega de trabalho que ele uma vez disse para mim que o pai dele veio para o evangelho com esse intuito. Como ele não alcançou, ele viu que não era nada daquilo que ele pensava, ele desistiu de querer seguir o evangelho. E tem pessoas que vêm, né? Vêm para a igreja, vai para busca Deus por esse desejo mesmo, né? De querer algo em troca, de querer receber riquezas, né? Pensa que o evangelho é isso. E quando vê, realmente o evangelho não tem nada a ver com isso, né? O evangelho tem mais a ver com perca, com você se doar, né? Um ato de doação do que mais com um ato de ganhar, né? De você ser premiado. Não que você não tenha, né? Não que você não seja abençoado, não que Deus não te abençoe, mas Deus vai ensinar você a ter uma vida de generosidade também. Deus vai te ensinar o caminho da doação, o caminho da rendição, aonde você perde para poder ganhar, né? Não, mas o povo quer ganhar sempre, né? Não quer perder nada. O segundo perigo de riqueza que podem minar nossa fidelidade com Deus se encontra em Lucas 16, versículo 8, 10 e 13, que fala daquela pessoa que é rica, mas que tem o seu Deus como o dinheiro. E a palavra de Deus diz no versículo 8, que é a parábola que Jesus conta, do rico e do Lázaro, e o rico, porque tinha as riquezas, ele era cego espiritualmente, tinha um coração endurecido por causa da riqueza, a ponto de fazer festas e desprezar Lázaro como mendigo. Agora, uma coisa que eu achei interessante, pastora Fernanda, que eu não sabia, descobrir agora, embora esteja muito tempo no evangelho, o significado da palavra mendigo. A palavra grega no mendigo significa cuspir. Lázaro era uma pessoa cuspida, desprezada por aqueles que festejavam, não somente pelo rico, mas por todos aqueles que faziam parte daquela festividade que o rico convidou, e Lázaro era desprezado por todos. E o mendigo, ele estava lá, né? Ele pedia uma esmola e era desprezado no coração, não somente nos lábios, mas principalmente no coração, pela vida de todas aquelas pessoas que eram pessoas que, se não fossem ricas, mas eram pessoas que tinham um equilíbrio sobre a sua vida financeira, mas no coração deles, eles desprezavam Lázaro. E o interessante que aí o autor do livro diz o seguinte: mas quando o rico morreu, aí as coisas foram invertidas, né, de ponta cabeça. O rico, em vez de ir para o reino de Deus, foi surpreendido e foi para as trevas exteriores e para o inferno. E o Lázaro, que era pobre, não porque ele era pobre e nem desprezado pelos homens, mas porque Deus conhecia o seu coração, e porque ele era pobre de espírito, ele foi para o reino de Deus. E ali Jesus falou com aquele rico que era um saduceu, para também trazer um ensinamento. Eles não acreditavam que depois que morria, a vida tinha continuidade. Exato. Eles não acreditavam. E eu quero dizer para quem não sabe, que é interessante, muitos dizem ali a parábola do rico e do Lázaro. Aquilo ali não era uma parábola. Aquilo ali era algo verídico, algo que realmente
aconteceu. E que Jesus, sendo Deus, deu o nome dessas pessoas. A gente pode ver dentro do Evangelho que muitas coisas que Deus faz, que Jesus fez, que Jesus realizou, ele não deu nome. Mas aqui ele fez questão de dar nome para aqueles saduceus que não acreditavam que a vida tinha continuidade. E por causa das poucas riquezas que eles tinham na vida deles, eles desprezavam a vida de outras pessoas. E eu passo agora a palavra aqui para a pastora Fernanda para dizer da seguinte forma: como pode, né, as pessoas terem um coração desse jeito, dessa forma, dessa maneira, a ponto de desprezar a vida de outras pessoas por causa delas serem pobres ou por causa de não terem, né, abastança, por causa de não terem prosperidade sobre a vida delas. Como ver como que o ser humano é. E é interessante o que o senhor disse, pastor Ben. Lázaro não foi para o paraíso porque ele era só pobre, né? Porque aí todo mundo acha que todo pobre vai para o paraíso, vai herdar a vida eterna com Deus, né? Mas porque ele era pobre de espírito. E o que significa ser pobre de espírito? Significa ter um coração voltado para Deus, né? Em humilhação e humildade, né? Ter um coração rendido a Deus. Então, Lázaro, ele foi para o paraíso por isso, porque o coração dele, embora ele não tivesse riquezas, né, o coração dele estava inteiramente ligado e conectado com Deus. E o rico era diferente, né? Ele desprezava Lázaro pela sua pobreza, né? Então, quando chegou o dia da morte dos dois, né, um foi para um lado, o outro foi para o outro. E é como o pastor Almir mesmo disse, veja bem, a sua vida não se limita a essa terra somente, né? Você é um ser eterno. E aqui você vive no máximo 70, 80, o máximo que uma pessoa chega é 100 e pouquinho anos, né, pastor Almir? Né? Nem todos chegam a isso, mas a maioria das pessoas chegam, hoje consegue até viver um pouco mais do que antes, né? Hoje, com a condições de saúde, de alimentação, as pessoas conseguem viver até um pouco melhor do que antes, né? Então, hoje as pessoas conseguem viver um pouco mais. Então, o máximo que as pessoas vivem até uns 80, né? Uns 80 anos, elas conseguem viver. E a própria palavra vai dizer que o passar disso é canseira e enfado, né? Então, veja bem, a sua vida aqui nesse mundo tem um tempo, tem um período. Mas após isso aqui, você vai viver uma eternidade. Aqui é o momento que você pode mudar, escolher, fazer escolhas, né? Que podem te levar a uma vida com Deus ou podem te levar a te afastar da presença de Deus, né? Então veja bem como você escolhe viver a sua vida, né? Porque tudo isso aqui é temporal, tudo isso aqui é transitório, né? Vai passar, mas nós somos eternos, nós temos uma eternidade para desfrutar. E como nós vamos viver a eternidade, né? Com quem nós vamos passar a eternidade? Vamos passar a eternidade como inimigos de Deus, né? No inferno, com os demônios, né? O diabo e seus demônios, ou vamos passar a eternidade com Deus, né? Então, veja bem o que você quer escolher para a sua vida. Né? Então, o mundo aqui é transitório. Você vive até 80, até 90, até uns 100 anos, você pode viver. Mas passou disso, você não vive mais, né? E às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa vida terrena tão somente, e a gente se esquece que nós somos eternos. E a gente se esquece de se preparar para uma eternidade. Porque na eternidade a gente já não vai poder fazer escolha, a gente não vai poder mudar nada, a gente só vai poder desfrutar do que nós escolhemos aqui na Terra, né, pastor? Do que nós vivemos, escolhemos, decidimos viver aqui na Terra. Então lá só vai ser desfrutar, ou para o bem ou para o mal.
E o exemplo do rico e do Lázaro é claro nisso, né? Lázaro, embora um pobre, decidiu, né, mesmo na sua pobreza, servir a Deus, né, ter um coração voltado para Deus. O rico, com toda a sua riqueza, desprezava a Deus e desprezava o próprio Lázaro, né? Desprezava a vida de Lázaro. Não era só desprezar a pobreza de Lázaro, né? Mas desprezava a vida de Lázaro. Veja só, o pastor me diz que mendigo significa cuspido, né? Pessoa que era desprezada. Então, eu creio, olhando para esse lado, pastor Mi, mais do que desprezar a pobreza, né? Porque às vezes tem pessoas que desprezam o outro pela pobreza, né? Porque ele é pobre. Mas o fato é que eles desprezavam Lázaro não só pela sua pobreza, né? Mas pela sua vida, né? A vida de Lázaro falava, mas a vida deles não. Então eles desprezavam. Ele olhava para Lázaro e fazia de pouco caso a vida de Lázaro. Então, e ele passou uma eternidade longe de Deus e até clamou para Deus para que Lázaro pudesse, né? Nem que se fosse dar uma gota de água para ele, né? Olha só o lugar de tormento como que não é. Então veja bem como você faz as suas escolhas, né? Escolha viver uma vida em Deus, escolha se apegar a Deus, não busque Deus por interesse, né? É certo que às vezes todos nós vamos para Deus por interesse, né, pastor? Sempre a gente vai para Deus para querer alguma coisa em troca. Essa é a verdade. Ninguém vai para Deus porque, ai, não, eu fui para a igreja porque eu senti a presença de Deus. Não, você foi para a igreja porque às vezes o negócio estava ruim para você, estava azedo para você, e talvez você buscou a Deus porque o negócio estava ruim, né? E aí você foi para a presença de Deus, mas ainda assim Deus não nos despreza, né, pastor Almir? Embora o homem possa nos desprezar, Deus não nos despreza. E ali Deus se revelou a nós. Então busque a Deus por quem Ele é. Você, ninguém gosta de buscar, ninguém gosta, pastor Almir, de amizades por interesse. Você não gosta de ter um amigo que é seu amigo só por interesse? Por que você acha que Deus vai gostar, né? Por que você acha que Deus vai gostar que você seja amigo dele só porque ele pode te dar as coisas? Não, mas busque a Deus por quem ele é, pela a fidelidade, pela grandeza, pelo amor de Deus, né? Para com a sua vida, né? Pela a sua fidelidade, pela sua essência. Então, busque Deus por quem Ele é e quem é Deus, né? Busque, conheça, leia a palavra, né? Como a gente sempre fala aqui, e aí Deus vai se revelando a você. E a sua amizade com Deus vai se tornar cada dia mais íntima, não vai ser mais por interesse, não vai ser mais por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é, e o que Ele é para você, e o que Ele representa na sua vida. Então, busque a Deus por quem Ele é. Outra coisa interessante é o nome de Lázaro, que significa Deus ajuda. E a pergunta é, de que forma Deus ajudou a vida de Lázaro? Você refletindo, talvez você não encontre aí nenhuma situação que você pode dizer, né? De que forma Deus ajudou a vida de Lázaro? Dando forças para ele suportar a doença de pele que ele tinha, as feridas, e que os cães vinham lamber as suas feridas. E ele supria as necessidades de Lázaro nos momentos de aflição. Então, Deus sempre esteve presente na vida de Lázaro. E o caráter de Lázaro não é moldado pela circunstância que ele estava vivendo. E seu nome é escrito no livro da vida. Interessante, né, pastor Milson? Eu falei, o caráter de Lázaro não mudou por causa da circunstância a qual ele estava vivendo, né? Porque às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, por uma luta,
a primeira coisa que a gente faz é abandonar Deus, né? Esquecer, não, Deus não existe, eu vou embora porque, né? Olha só como a minha vida tá. Não, mas Lázaro entendeu que mesmo ele naquela circunstância, mesmo ele numa vida difícil, Deus estava presente, Deus estava cuidando dele, né? A palavra de Deus é bem clara, ainda que um pai ou uma mãe possa nos abandonar, Deus todavia nunca nos abandona. Deus, todavia, sempre cuida de nós. Então, ainda que a gente passe por momentos difíceis, porque momentos difíceis todo mundo tem. O rico, o pobre, o negro, o branco, o japonês, o chinês, todo mundo tem momentos difíceis na vida. Mas a diferença é a gente entender que Deus está sempre presente. Embora as lutas podem até querer nos derrubar, né, pastor Mi? Mas Deus está conosco e Ele não nos desampara. E a gente precisa ter essa consciência de que Deus está presente e nós vamos passar por essa luta. Essa luta não vai ser para sempre, né? Ela vai passar. E a gente precisa ter consciência de que tudo passa, né? A luta passa, mas nós precisamos passar por ela, confiando que Deus está no controle de tudo. O terceiro perigo de riquezas que podem minar nossa fidelidade com Deus se encontra em Lucas 16, 8, de 1 a 13, que fala sobre o cuidado em ser mordomo fiel. Nós podemos ser mordomo fiel ou mordomos infiel. Então a palavra de Deus diz que um certo homem rico, ele deixava os seus mordomos administrar suas riquezas. E para um ele deu um determinado talento, ele foi lá e granjeou e escondeu esse talento. Para outro ele deu 2 talentos, ele foi e granjeou mais 2. Para outro ele deu 5 talentos, ele foi e granjeou mais 5 talentos. Mas quando aquele homem rico voltou, ele disse para aquele moço que tinha dado 1 talento, por que ele enterrou o seu talento? Que melhor seria para ele ter dado o seu dinheiro para os banqueiros. Da mesma forma, Deus trabalha conosco do mesmo jeito, da mesma forma. Nós temos em Deus talentos, dons e riquezas que nós podemos usufruir em torno do reino de Deus. E Deus pode dizer aquilo que nós temos recebido de Deus, o que nós temos feito em favor do reino de Deus. Essa é até uma parábola, ela é bem rigorosa, porque esse Senhor aqui, ele é rigoroso, né? E às vezes dá até para a gente refletir, analisar e ponderar, né? Porque no dia de distribuir os galardões, Deus vai fazer da mesma forma, Deus vai fazer da mesma maneira. Uma das coisas que às vezes a gente não entende, a gente que faz parte do exército de Deus ou do corpo de Cristo, que a igreja tem essa função. Não são aqueles que as pessoas pensam que são escolhidas por Deus como diácono, presbítero, obreiro, pastores, missionários, profeta, apóstolos, e se eu esqueci de alguns, né, não são esses que têm a missão de administrar aquilo que Deus deu nas nossas mãos, mas todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, temos, como diz a própria palavra de Deus, ainda que seja 1 talento, a gente tem. E a gente tem que aprender a administrar da melhor forma possível em favor do reino de Deus, para que no dia, né, do juízo, a gente não venha ver um Deus rigoroso. É interessante, né, pastor Mito? Tudo que Deus nos dá, nada te pertence, tá? Nada você é dono. Tudo vem de Deus, né? Se você tem uma família,
é Deus que te deu, né? Se você tem um bom emprego, foi Deus que te deu. Se você tem uma boa casa, foi Deus que te deu. Ah, mas não, Fernanda, eu lutei com a minha força, tudo, mas tem gente que faz força e não consegue, né? Com toda a sua força, mas ainda assim, é Deus que nos dá, né? Então, tudo que Deus te deu, você não é dono, você é mordomo. Então, se eu sou mordomo, eu não sou dono daquilo que Deus me deu, eu vou usar tudo que Deus me deu para glorificar o nome dele. Né? Se Deus me deu habilidade, se Deus me deu dom, se Deus me deu talento, se Deus me deu um emprego, se Deus me deu uma família, tudo isso eu vou convergir para a glória dele. Né? Eu não vou usufruir para o meu próprio interesse. Eu não vou gastar nos meus próprios desejos. Ah, não, vou fazer do meu jeito, vou tratar minha família do meu jeito e acaba desperdiçando. Então, veja bem, você é mordomo. Não bote tudo a perder, né? Como esse servo que o Senhor deu um talento para ele e ele não conseguiu multiplicar, né? Porque ali estava falando de multiplicação. E Deus deu apenas um talento. E ele foi lá e escondeu aquele talento com medo do próprio Deus, né? Ele falou assim: não, mas se o meu senhor vir, eu vou enterrar aqui esse talento, tudo. E quando o senhor voltou para ele para cobrar, né? O que ele fez com aquele talento? Ele simplesmente olhou para o senhor e falou: não, eu escondi porque eu tive medo. E Deus deu uma palavra ali, o Senhor representava o próprio Deus, né? Na parábola de Jesus, e aquele Senhor fala: você é um servo mau, você é um servo negligente, porque você não pegou o talento e confiou aos banqueiros, né? Para eu voltar com juros, né? Porque os outros dois ganharam 5, um ganhou 2 talentos e eles conseguiram multiplicar, mas aquele teve medo. Então, não tenha medo de utilizar aquilo que Deus deu para você, né? Não tenha medo de utilizar, de administrar aquilo que Deus confiou sobre as suas mãos. Deus te deu uma oportunidade de ter uma família, cuide da sua família, né? Invista tempo na sua família, né? Cuide do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, né? Mas cuide. Se Deus te deu a oportunidade de ter um bom emprego, cuide do seu emprego, faça o melhor ali, seja um bom funcionário, se aplique a aprender mais, a se esforçar mais, né, a conhecer mais, não fique só ali, como diz o pastor Almir, né, quando falava de alguns funcionários lá do antigo emprego dele, só morcegando, né, pastor Almir? Não fica lá só morcegando, não, né, querendo ganhar dinheiro à custa do trabalho de outro, né? Tem gente que não trabalha nada e os outros trabalham para ele, né? No final do mês ele recebe, mas quem trabalhou foi os outros, né? Então não fica perdendo tempo nisso, não. Se Deus te deu a oportunidade de estudar, estude. Faça o curso com alegria, com dedicação, com zelo, mas faça o seu melhor. Se Deus tem a oportunidade, te deu uma habilidade de... Tem gente que é criativa, né, pastor? Tem gente que tem habilidade de cozinhar, tem outros que tem habilidade de desenhar, tem outros que têm tantas outras habilidades. Saiba que isso também foi Deus que te deu. Use isso para a glória de Deus, né? Se esforce, aplique e aprender melhor, ainda mais, né? Porque às vezes você acha que eu já tenho essa habilidade e vou ficar por aqui. Não, desenvolva essa habilidade, aprenda, né? Se dedique. Então, tudo que Deus nos deu é para a glória dele, nada é nosso, nada vem de nós, nada nós podemos fazer se não for por Deus. Então, nós somos administradores do que Deus nos deu. E no final de tudo, Deus vai nos cobrar com aquilo que Ele nos deu, né? Não pense que por Deus te dar uma casa está tudo tranquilo. Não, o que você fez com a sua casa? Tem gente que recebe uma casa, descuida da casa, né? Deixa a casa largada, suja, não pinta, não faz nada, né? Aí depois reclama quando depois não tem mais casa, não tem mais nada. Mas quando você tinha, você não cuidou.
Tem gente que fala, eu queria ter uma família, mas quando tem a família, despreza a família, não está nem aí para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos, não liga para ninguém. Aí depois que não tem ninguém, fala, nossa, perdi todo mundo, mas quando você tinha, você não cuidou. Então, Deus vai cobrar da gente. Tudo que Ele nos dá, Ele vai cobrar. Né? Ele vai cobrar daquilo que nós fizemos com o que Ele nos deu, com as oportunidades que nos foi dada e o que nós fizemos. Então, faça bom uso daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, né? Faça o melhor com aquilo que Deus tem te dado, né? Honre a Deus com tudo que Ele te deu e glorifique o nome dele, né? Tudo para a honra e glória dele, amém? O quarto perigo de riquezas que podem minar nossa fidelidade com Deus. Cuidado com o destruidor, conforme Lucas 12:15. O destruidor aqui tem um nome de avareza. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que tem. Se pedirem a tua alma, o que tens a oferecer a Deus? Versículo 22. Não vos preocupeis com a vez de comer, nem beber ou vestir. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E um versículo que eu percebi, esse daqui é complicadíssimo. Isso aqui é só para quem Deus coloca no coração. Lucas 12:33 diz: vendei o que tendes e dai aos pobres as esmolas. Versículo 37. Feliz os servos que, quando o Senhor da seara vier, os encontrar vigiando, os fará assentar à mesa das bodas do Cordeiro. Uma coisa interessante que diz no quarto perigo, que cuidado com o destruidor que se chama avareza. E não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. E o versículo 33 diz: vendei e dai, vendei tudo que tendes e dai aos pobres como esmola. Eu estava vendo na internet agora recentemente, não vou dar nome, de uma pessoa que fez isso. Veio para o evangelho, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres. E teve alguns anos aí de ministério, e a hora que ela passou necessidade, precisou de ajuda, ela falou que não encontrou dentro da religião, vou falar religião para não denunciar, né? E ela não encontrou dentro da religião, das pessoas que estavam perto dela, alguém que pudesse ajudar a vida dela. Ela estava passando fome e necessidade. E hoje ela fala que a religião usou ela mais do que quando ela não conhecia Deus, para não falar outras palavras aqui fortes e graves que ela disse. Mas esse versículo aqui, pastora Fernanda, colocaram na Bíblia, não tinha? Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus, né? Deus tirará a vida dessa pessoa para que venha viver a vida eterna. Então, esse versículo é verídico. Deus tem tratado com alguns corações. E todas essas coisas realmente podem acontecer dentro do evangelho. Porque, na realidade, as pessoas não estão, né, vivendo uma vida que nasceram de novo, foram transformadas, e que elas se preocupem até mesmo com o seu irmão que está do lado. Mas nem por causa disso, Deus vai deixar de ser Deus e o evangelho vai deixar de ser pregado. Exato. Né? Às vezes a pessoa está com o coração mais na religião do que no próprio Deus, né? Então, olha só, deixa a avareza de lado, né? De ser apegado, que é uma pessoa apegada às coisas, né? Pessoa que se apega à matéria, se apega a qualquer coisa. E
não tem o prazer, né, de abençoar ninguém, não tem prazer de dar ninguém. Aqui conta até a parábola de um rapaz, Jesus vai contar a parábola de um homem que ele construiu o celeiro, né? Ele ficou rico e ele guardou aquilo, né? E aí chega Jesus no final da parábola e fala: louco, louco, você guardou isso para quem, né? Para quem você guardou tudo isso, né? Então, o que adianta você ficar guardando as coisas, né, acumulando as coisas e não poder abençoar ninguém, não poder compartilhar com ninguém, não poder desfrutar com ninguém, né? Então, a gente estava falando aqui de bênçãos, né, que tudo que Deus nos deu, Ele vai nos cobrar, mas também tudo que Deus nos deu é para que a gente venha desfrutar, usufruir com o nosso próximo, abençoando as pessoas que estão ao nosso redor, né? Se Deus nos deu uma boa condição, abençoe, né? A pessoa que tem menos condição, né? Seja aquele que vai ajudar o próximo, seja aquele que vai se doar. Talvez você não tenha dinheiro, mas você pode doar o seu tempo. Talvez você não tenha uma condição financeira muito boa, mas você pode doar o seu tempo, seus ouvidos, para ouvir alguém, para conversar com alguém, né? Então, tem gente que só pensa em questão financeira, né, pastor Almir? Mas tem gente que é tão apegado com o tempo, né? Não tenho tempo, não tem tempo para nada, né? Não, vamos fazer uma visita. Não tenho tempo, e agora não dá, e não sei o quê, não tem tempo. Né, apegado com o tempo, não, poxa, logo hoje que eu ia descansar, né? Logo hoje que eu vou descansar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir na casa do outro, tem que ir na casa do irmão lá para visitar, logo hoje, né? Não, mas se Deus tem dado essa oportunidade, aproveite esse tempo, né? Deus te dá esse tempo, aproveite esse tempo para conversar com alguém, né, para ouvir alguém. Se a pessoa está ali e vê em você alguém que ela possa pedir ajuda, alguém que ela possa confiar, seja essa pessoa. Né? Não fique fechando as portas, não impeça, né? Desenvolve o dom que há em você. Se Deus te deu essa habilidade de ouvir as pessoas, de poder dar conselhos que são de acordo com a vontade de Deus, seja essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa se nega em ajudar, né? Porque ela está apegada às vontades dela, aos desejos dela, está apegada ao tempo dela, aos recursos dela, e não quer ajudar ninguém. E não se prontifica a abençoar ninguém. Então, tenha um coração disposto a doar, tenha um coração disposto a se doar, né? Porque às vezes a gente fala doar, a gente só pensa em finanças, a gente só pensa em dinheiro, mas a se doar, né? Talvez você não tenha uma vida abastada de dinheiro, tudo, mas você tem você como sacrifício, né? Você que pode se doar. Então se doe por alguém, né? Então, Deus tem te abençoado. Não seja como esse homem da parábola de Jesus, que acumulou riquezas e depois, né, não queria dar para ninguém, não queria abençoar ninguém. E aí chega no final do tempo, né, nos últimos dias, Jesus vem e fala: louco, para quem você guardou? Né? Para quem você ajuntou riquezas? Para que tanta riqueza? Para que tanta coisa dentro da sua casa, né? Às vezes a gente brinca, né? Eu brinco com a minha mãe, que às vezes eu assistia o pastor Silas Malafaia lá, né? E ele falava da mulher dele que gostava de guardar as coisas, né? Talher novo, né? Não, deixa aí para quando uma visita chegar, né? A minha mãe, ela tinha esse costume, né? De guardar as coisas novas. Não, para quando a visita chegar. Aí o pastor Silas Malafaia fala: que quando a visita chegar o quê? Eu vou morrer, vem outro e come no meu lugar, né? E é bem assim, né? Você tá ali, usa com quem tá ali, né? Não fica esperando uma oportunidade, não. Eu vou usar essa roupa só quando eu tiver um dia especial. Não, eu vou usar essa, né? Esse talher para
quando alguém vir aqui na minha casa, não, mas a sua casa é você e sua família, por que você não usa, né? Aí você fica esperando uma oportunidade para usar. Não, se Deus te deu, abençoa quem está com você, quem está próximo de você, né? Esses dias eu comprei uma roupa lá, aí minha mãe pegou e falou assim para sua mãe, não, usa, entregar um pouco ela aqui, ela dá risada depois. Não, usa, você vai usar essa roupa agora? Eu falei, mas eu comprei para usar mesmo. Não comprei para dia especial, comprei para usar. Então a gente fica esperando alguma coisa, né? A gente fica esperando, não, vai que eu precise disso aqui para aquele tempo, não, vai que eu precise disso aqui, eu vou aguardar. Não, Deus te deu a oportunidade, utiliza com quem está do seu lado, compartilha com quem está do seu lado, né? Deus te deu algo para você compartilhar com o seu próximo, compartilhe. Não fique guardando, esperando um momento especial. Talvez você nunca vai ter. E talvez o momento especial está mais perto de você, está aí do seu lado, e você está esperando algo acontecer. Não, mas o momento especial é agora, então utilize para a glória de Deus. O quinto perigo de riqueza que podem minar nossa fidelidade com Deus. Cuidado com as maldições, conforme Lucas 6:24. Vós ricos, porque tem a sua consolação. Mas Mateus 5:3 diz: mas os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Você chora, você já chorou? A palavra de Deus diz: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Você é manso, você herdará a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome e sede de justiça, você será farto. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os ímpios de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E nós já estudamos, pastora Fernanda, na escola de ministério, sobre os galardões, que são 9 pedras preciosas, prata ou ouro, são vestes. É interessante esse estudo, e poucos gostam de estudar, de entender, de compreender ou imaginar, né, como que pode ser. Mas, como diz, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, foram examinados 5 advertências sobre as riquezas, que falavam sobre Zaqueu, restituiu 4 vezes mais aquilo que tinha desfraudado. O mancebo rico, que Jesus disse, ainda te falta uma coisa para entrares no reino de Deus. E foi lá no coração dele, na ferida dele, vende tudo que tem e dê aos pobres. Aí a viúva, que deu como oferta tudo que tinha para servir a Deus. Então a pergunta é, finalizando, e aqui eu encerro a minha parte, o que nós temos para oferecer a Deus? Amém? Exatamente. O que você tem para oferecer a Deus? Ofereça, né? Não fique apegado às coisas materiais, ao dinheiro, não fique apegado a nada, né? Que você tenha um coração desprendido de coisas, né? Porque às vezes a gente fica se apegando a muitas coisas, mas ter um coração voluntário, ter um coração disposto a sempre abençoar, a sempre abrir mão, a sempre ofertar, a sempre oferecer, né? Não seja a pessoa mesquinha, né? A gente estava falando aqui o reino de ponta cabeça, falando de luxúria, né? Pessoas que são apegadas a muitas coisas, mas não tem esse desejo, esse mal no seu coração,
mas tenha um coração desprendido das coisas, que o seu coração seja unicamente apegado a Deus, né? E as demais coisas, Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir todas as suas necessidades, né? Quanto mais mesquinho você é, mais pobre você é, né? Às vezes a pessoa pensa que ser rico é ter em abastança. Ser rico é eu ser desprendido, né? Quanto mais desprendido eu sou, Deus vai me abençoando, Deus vai me enriquecendo, Deus vai cuidando de mim. Tem pessoas que às vezes a gente olha assim, tem pessoas, pessoalmente, que são ricas e a gente não entende como elas são ricas, né? Mas porque você vê elas com o coração desprendido. Você vê ela sempre abençoando alguém, sempre ofertando, sempre doando, sempre. E Deus vai cuidando, ela não tem um coração apegado a nada. Então, que o seu coração não esteja apegado a nada. O seu coração não esteja apegado a nada do que Deus te deu, porque tudo que Deus te deu pertence exclusivamente a Ele. Você é apenas um administrador, você é apenas um mordomo. Tudo é dele. Ah, mas a minha família, a sua família é de Deus. Ah, e meus filhos é de Deus. Ah, e o meu casamento é de Deus. Ah, mas e o meu trabalho é de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Você é apenas um administrador. Você apenas é um mordomo. E que Deus vai pedir conta. E você não pode ser apegado a essas coisas, né? Você tem que ser desapegado. Né? Embora você tenha que ter cuidado com a sua família, cuidado com o seu, no seu emprego, né? Cuidado, sim, você tem que fazer o melhor, mas é você não ser apegado, né? Você pode ser cuidadoso com a sua família, mas você não pode ser apegado a ponto de, ai, não, eles não podem sair de perto de mim, não. Um dia os seus filhos vão ter que sair de perto de você, um dia né, eles vão ter que caminhar sozinhos, eles vão ter que viver, né, eles vão ter que levar as porradas que as vidas dá, dói, sofre, mas eles precisam viver, porque um dia você não vai existir. E se você um dia morrer, eles vão ter que aprender a viver sem você, entendeu? Então, não seja apegado a nada, não seja mesquinho com nada. Seja sempre alguém disposto a dar, a ofertar, a ser desprendido das coisas e saber que Deus é que vai abençoar. Se Deus te deu, Deus é que vai cuidar. Deus é que vai cuidar de todas as coisas. Mesmo até quando você não estiver presente mais, Deus continua cuidando de todas as coisas. Então, tenha um coração desprendido de qualquer matéria, de qualquer coisa, de qualquer pessoa também, porque às vezes a gente é apegado à pessoa, né? Ai, é meu amigo, e tem ciúmes quando tem amizade com outro, né? Mas seja desprendido, tenha o seu coração preso, único e exclusivamente a Deus, amém? E que Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos a todos que participaram desse Base Bíblica Podcast, né? Que você nos dê um feedback, se está gostando. Ah, Fernanda, precisa fazer mais isso. Dê o seu feedback, né, pastor Almir? Porque às vezes a gente está aqui fazendo e a gente não sabe. Tem nome de outros livros, né? Exato. Dê o seu feedback, porque vocês não falam disso. E outra disso. coisa, eu também tenho dificuldade de fazer igual a Fernanda faz, né? Ficar aí distribuindo os links. Então vamos ver aí se a gente consegue aí algumas pessoas, né? Exato. 10 pessoas distribuindo o link é uma situação, 20 é outra, 30 situação. É outra. A gente tem que saber, embora a gente tenha dificuldade, né, com celular e com computador e internet, mas a gente vai aprendendo e que o pessoal nos ajude. Então, deixa exatamente o que o pessoal me diz, compartilha os links aí com mais pessoas, divulga aí para seus amigos, né, os seus contatos aí das redes sociais.
e dê o seu feedback sempre, né? Ah, precisa melhorar isso, por que vocês não fazem isso? A gente está disposto a ouvir, né, pastor Mi? Claro. Estamos aí sempre a aprender. A gente não sabe muita coisa não, mas estamos aí. Né? Então, que você venha deixar o seu feedback, nos dá uma sugestão. Ah, quer reclamar também de alguma coisa, reclama também, porque a gente aprende também, né? Não é só concordar, não. Que às vezes concorda. E nós não vamos brigar, não, tá? Pode ficar sossegado. Fale aí com a gente, tá? Mas obrigado a todos que participaram. A pastora Sônia está aqui falando, Douglas, o Jonatas, a minha mãe, a minha tia Vera, o irmão Luiz participou também aqui hoje, o Rodrigo, né? Então agradecemos a todos que deixaram aí sua mensagem aqui no chat, aqueles que não deixaram mensagem no chat, mas estão nos assistindo. Obrigado pela sua presença e que Deus abençoe a sua vida. E aqueles que vão ver esse vídeo depois, Deus também abençoe a sua vida, tá bom? Um beijo a todos e semana que vem estamos de volta com Base Bíblica Podcast. Página 77 em diante. O Reino de Ponta Cabeça. Não deixe de participar aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe. É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Amém. Tchau, tchau. Oi, pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta.